Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que é a coluna e a firmeza da verdade. A única que detém a verdade, a única verdade que se chama Jesus Cristo. Em nosso último vídeo, irmãos, nós vimos ali Paulo e Silas serem presos e condenados ao castigo extremos com varas em suas costas, depois de terem rasgado, os juízes terem rasgado as suas roupas, bateram nele com varas, e isto até o sangue aparecer, um castigo extremos, porque Paulo tinha liberto uma mulher que tinha um espírito de adivinhação. Ou seja, tinha um espírito maligno, que apesar de ser um espírito da parte de Satanás, ele disse grandes verdades para Paulo e Pedro, tentando enganar a multidão. Esta mulher, que estava com este espírito de adivinhação, seguia Paulo, Silas e Timóteo, dizendo: estes homens que pregam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E toda a multidão do povo ali da cidade de Lídia estava vendo isso, sabia que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação e que tinha homens que controlavam aquela mulher e ganhavam dinheiro com as adivinhações dela. Então, o que era que estava se caracterizando ali? Que o povo da cidade ouvia a pregação do Evangelho da Verdade através de Paulo, Silas e Timóteo e comparava as duas. Ou seja, se a mulher que tinha um espírito maligno estava dizendo aquilo que era uma verdade, apesar de vir do espírito maligno, era uma verdade. O que é que ia acontecer ali? O povo ia achar também que a mulher que tinha um espírito de adivinhação era de Deus também. E Deus não compactua com outro espírito que sai baixando aí nas pessoas, espírito de mentira, espírito de adivinhação, espírito disso, espírito daquilo. Tudo é daqui, tudo é terreno, tudo é de Satanás. O único espírito que o homem tem que ter é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, somente, e o seu espírito. Porque a Bíblia nos diz que o meu espírito testifica, ou conversa, ou comprova com o Espírito Santo dentro de mim que eu sou filho de Deus e sou salvo. É os dois que tem que ter, o meu espírito e o Espírito Santo. Qualquer outro tipo de espírito de pessoa que morreu, espírito de não sei o que, espírito de não sei, é da parte do diabo. Todo e qualquer espírito em uma pessoa que não é o seu espírito e que não é o Espírito Santo, é do diabo. É espírito de mentira, espírito de covardia, espírito de fofocagem, espírito de prostituição, de traição no casamento, espírito de mazelas, e pode até ter de doença, do que não presta. Ok? Tem o Espírito Santo e o Espírito próprio do homem mesmo. Fora disso, é tudo de Satanás. Esta mulher tinha o espírito dela, mas quem dominava ela era um espírito de adivinhação, que era um espírito da parte de Satanás. E os homens, uns homens daquela cidade de Lídia ganhavam dinheiro com as adivinhações daquela mulher. Ela adivinhava tal coisa, eles ganhavam dinheiro com isso. Paulo expulsou esse espírito de adivinhação, sai dela. Perturbado com aquelas coisas, para não misturar as coisas, para não dizer que o espírito maligno era de Deus, né? Porque se Paulo tivesse deixado aquela mulher, está dizendo direto: estes homens que pregam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, o povo ia pensar que também ela era um deles, da pregação do Evangelho. E não era. Ela fazia parte do inimigo, e não parte do Evangelho. Então Paulo teve que expulsar. Quando Paulo expulsa, os homens perderam dinheiro, porque já não tinha mais o espírito de adivinhação. Paulo expulsou, em nome de Jesus Cristo, é claro. Expulsou aquele espírito de adivinhação. Prenderam Paulo e Silas. Só que quando chegaram diante dos juízes, ali na cidade de Lídia, disse que Paulo era perturbador, que vinha mudando os costumes de Roma, contra a religião de Roma, contra o imperador. Não falaram nada dos lucros que estavam perdendo. Falaram já de outras acusações que eram graves, contra o imperador, contra Roma, contra a religião romana. A religião que vem de Roma, né? Os deuses.
aquelas imagens de escultura, aquela coisa toda. Quando fazem isso, o que acontece? Os juízes, né, com a pressão do povo, porque era um povo patriota que defendia muito a sua cidade, o que eles fazem? Eles nem julgam Paulo direito, nem procuram saber se é verdade, nem procuram saber qual foi o real motivo daqueles homens que escravizavam aquela mulher e ganhavam dinheiro com ela, terem prendido Paulo. Porque se procurassem fazer uma examinação correta, iam descobrir que eles prenderam Paulo porque Paulo expulsou o espírito de adivinhação da mulher. E não porque Paulo pregava contra os costumes de Roma, contra a religião de Roma, contra o imperador, não. Era tudo mentira. Mas eles pegaram Paulo como eram patriotas, quando ouviram isso não quiseram nem saber. Foi para defender os costumes dele, defender a religião dele, defender essa... Não querem nem saber se tem julgamento justo ou não. Condena logo. Rasgaram a roupa de Paulo pelo juiz, os juízes mesmo mandaram. E deram varadas nas costas dele, que a ponto de sair sangue, castigo extremo. Entregaram na mão do carcereiro, que é o chefe da guarda, e jogaram dentro da prisão. À noite, Paulo e Silas começaram, mesmo com as costas doloridas de sangue, começaram a louvar e cantar hinos a Deus. Os outros presos ficaram tudo admirados. Já começa aquele impacto do evangelho na vida daqueles presos. Esse povo acabou de apanhar e agora estão cantando ao Deus deles. Que é isso? Que coisa diferente é essa? Nós nunca vimos isso. Depois de uma surra que levaram dessa, estão cantando ao Deus dele, se alegrando na dor e no sofrimento. Os outros presos pensando. Quando foi de meia-noite, um abalo, deu um terremoto na prisão, abriu-se as celas todas, o chefe da guarda que estava responsável por Paulo e pelos todos os presos acordou num susto, olhou para os soldados dele, viu que estava todo mundo admirado, vendo que as celas estavam tudo abertas, ninguém sabe o que estava acontecendo. Ele vendo as celas abertas, o seu pensamento, qual era o seu pensamento? Todos os presos fugiram. Segundo a lei do Império Romano, mais ou menos, estamos aí no ano, mais ou menos, 46, depois da morte do Senhor Jesus Cristo, por isso que falamos tanto em judeus e povos do mundo. Por quê, irmãos? Porque Jesus Cristo era judeu nato. Jesus Cristo veio para os judeus, para a nação de Israel. A nação de Israel rejeitou Jesus Cristo, não aceitou ele como Salvador, crucificou, matou. Então a salvação agora passou para todo o resto dos povos, para nós, brasileiros, portugueses, ingleses, americanos, para todos. Para os gregos, na época eram os gregos, os sírios, os mesopotâmios, os etíopes, todos os outros povos que não eram judeus e não eram de Israel, a salvação passou para todos eles. Por isso que Paulo está nessa viagem missionária pregando o evangelho. Em cada cidade que Paulo chega, tem uma colônia de judeus. Eles mantêm os seus costumes vindo lá de Jerusalém. Mesmo estando fora de Jerusalém, lá em outros países, mas eles mantêm aquele costume, aquela tradição deles, da lei, nos dias de sábado, como nós vemos. Nos dias de sábado eles pegam a lei de Moisés, que é a Bíblia, para estudar o dia todinho. É o sábado deles, o dia de descanso, não é o domingo como nós. Né? Os do Ocidente escolhemos o domingo, que foi o domingo, o dia da ressurreição de Jesus Cristo. Mas para os judeus, para aqueles ainda que tentam seguir a lei de Moisés, é o sábado, o dia de descanso. Porque está escrito na lei de Moisés, está escrito na Bíblia. Então, irmãos, eles prenderam e jogaram lá. Qual é o resultado disto do chefe da guarda? Execução daquele que era responsável pela prisão. Roma, a lei era essa. Se os presos fugissem, o chefe da guarda ou carcereiro ali daquele local seria executado, porque deixou os presos fugir. Mesmo que fosse um terremoto, ele não pudesse fazer nada. Mesmo assim ele seria executado. Alguém tinha que pagar o preço. E o carcereiro sabia que era ele. O que foi que ele fez? Pegou a espada, tirou a espada da sua bainha, colocou no pescoço, e ele mesmo já ia fazer isso, se executar, se matar, se suicidar. Mas quando ele bota a espada no pescoço, o apóstolo Paulo grita de dentro da sua cela e diga: não faça isso. Não tire a sua vida, porque todos nós os presos estamos aqui. Na mesma hora, o carcereiro ou o chefe da guarda pega uma tocha com um dos soldados, joga dentro, porque a prisão ficava embaixo, estava em cima, a prisão ficava embaixo, joga a tocha embaixo, aí começa a iluminar tudo, porque as tochas que havia lá tinha se apagado com um terremoto, então, e ele pula dentro da prisão, para confirmar aquilo que Paulo estava dizendo. Ele pega a tocha,
Quando ele levanta, ele vê que todas as celas realmente estão abertas. Mas todos os presos continuam lá, assim como Paulo disse. O que é que ele faz mais calmo? Pega todos os presos, tira de dentro, porque a prisão ficou abalada por causa do terremoto, tira todos os presos dali de dentro, e do lado de fora ele praticamente se ajoelha diante de Paulo, Silas e Timóteo, ou diante de Paulo e Silas. Timóteo, nesse episódio, ele está com Paulo, mas nesse episódio da prisão ele não estava. Deveria estar fazendo alguma coisa ali na cidade de Lídia. Algum mandado de Paulo, alguma coisa. Foi na hora que prenderam Paulo e Silas, não prenderam Timóteo. Timóteo estava com os irmãos, mas não estava no momento. Por isso a gente só vê falar na prisão de Paulo e Silas, apesar de Timóteo estar com ele também naquela cidade de Lídia, viu? Então Paulo e Silas foi preso. Timóteo devia estar com os irmãos fazendo alguma coisa que não foi neste momento da prisão. O que é que acontece? Acontece que, pronto, quando ele tira, aí o chefe se ajoelha diante de Paulo e diz: o que devo fazer para ser salvo agora? Como eu vou explicar tudo isso? Aí Paulo e Silas aproveitam e começam a pregar o evangelho e diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Na mesma hora o chefe dos carcereiros aceita o Senhor Jesus Cristo. Aceita o Senhor Jesus Cristo e toda a sua família. Tira as algemas de Paulo, tira as algemas de Silas. Eles são batizados nas águas, toda a família é batizada. E ali ele retorna para a prisão. Paulo e Silas, né, retornam já para a prisão, para ficarem ali. Para confirmar que ninguém não houve mais terremoto. Então para confirmar que ninguém foi solto. No outro dia, os juízes que mandaram condenar Paulo, já de manhãzinha, mas ainda escuro, ainda estava amanhecendo o dia, mandou 4 soldados para tirar Paulo e Silas da prisão e mandar eles ir embora da cidade deles. Por quê? Porque eles não fizeram um julgamento justo, não tinham um julgamento justo. Eles não iam mandar matar. Eles apenas acharam que eles perturbaram a cidade e mandaram castigar e pronto. Quando eles chegam lá, aí o chefe do carcereiro vai até o chefe dos carcereiros, que agora é convertido, é irmão de Paulo, agora pela fé em Jesus Cristo, vai até Paulo e diz: ó, Paulo, chegaram 4 soldados aí que os juízes mandaram para libertar vocês dois, vocês já estão livres, já podem ir. E esses 4 soldados vão escoltar vocês até fora da cidade. Se houver algum grupo ainda aí fora, patriota, que quer defender a cidade, os costumes, a religião dele, que queiram fazer alguma coisa a vocês, esses 4 soldados vão escoltar vocês até fora da cidade. Aí Paulo diz: não, eles nos chicotearam publicamente, na frente de todos, não tivemos um julgamento justo, como ordena a lei do Império Romano, que todo cidadão romano tem que ter um julgamento justo antes da condenação. Para o judeu, não. Para o sírio, não. Para o grego, não. Para o etíope, não. Mas para o cidadão romano tem que ter um julgamento justo. É ordens de César. Qualquer condenação para um cidadão romano tem que ter um julgamento justo com testemunhas e tudo mais, para poder condená-lo. E eu e Silas somos cidadãos romanos. O que foi que Paulo pediu aí, irmãos? Foi que Paulo exigiu aí. Paulo, antes de se converter à igreja e ao Senhor Jesus Cristo, ele era cidadão judeu, por nascença, ele era um judeu. Só que ele comprou, naquela época, se comprava o título de cidadão romano. É o mesmo que hoje você está no país, vai morar em outro país e, com certo tempo, você pega a cidadania daquele país. Você é brasileiro, mas vai para Portugal, vive em Portugal durante muitos anos e pega a cidadania daquele país. Vai para os Estados Unidos e pega a cidadania dos Estados Unidos. Quando você pega a cidadania dos Estados Unidos, você começa a ser cidadão americano, norte-americano. Apesar de ter nascido no Brasil, de ser brasileiro, você é brasileiro e norte-americano, porque você pegou a cidadania americana. Era o que Paulo estava exigindo no momento. Ele era judeu, certo? Ele era judeu de nascença, da lei dos judeus, né? Da lei judaica. Agora ele era cristão, cidadão do céu, porque aceitou Jesus Cristo. Isso aí não importa para o mundo, mas o que importa para o mundo é que ele era judeu na documentação de nascença e era cidadão romano porque comprou este título. Normalmente os nobres de cada país, como o Império Romano dominava o mundo, nobres
reis de cada país que o Império Romano conquistou, eles compravam a cidadania romana para ter todos os privilégios e direitos dos romanos, do povo romano. Porque o povo romano era o povo privilegiado da época, porque eles dominavam o mundo. Então, quem tinha a cidadania romana tinha direitos por onde passava pelo vasto Império Romano, para a cidade que ele ia, para onde ele ia. Se ele tinha cidadania romana, ele era tratado diferente do que os outros povos, que não tinham cidadania romana. E Paulo exigiu isso. O erro do juízo foi não procurar saber se Paulo e Silas tinham cidadania romana. Esse foi o erro. Aí só vamos sair daqui, disse Paulo, quando eles vieram aqui nos pedir desculpa. E eles mesmos nos pediram para sair. Os 4 soldados voltam e dizem aos juízes isso. Quando eles ficam sabendo disso, que Paulo e Silas são cidadãos romanos, aí o medo aumentou. Eles tremeram tanto que eles não pensaram em nada. Correram para a prisão. Eles mesmos, os juízes, correram até a prisão, chegaram lá e quase que se ajoelharam diante de Paulo. Como quem diz assim, nós não sabíamos que vocês eram cidadãos romanos. Por quê? Porque era crime condenar um cidadão romano sem um julgamento justo. Quem ia pagar o pato eram os juízes, por este crime que cometeram. Sem ter dado julgamento. Se tivesse dado julgamento e tivesse provado que eles estavam contra Roma, contra César, aí tá certo, estariam livres. Mas eles não fizeram julgamento, eles condenaram logo. Sem saber que Paulo era cidadão romano também, tinha comprado a cidadania romana. Então o que é que acontece? Eles vão ali e pedem, por favor, saia daqui. Aí é quando Paulo sai, encontra-se com os irmãos lá fora, que se encontra com Timóteo também, que está lá fora, junto com a igreja, dá os últimos ensinamentos, as últimas instruções vinda dos apóstolos decididos lá em Jerusalém, instrui tudinho e saem dali. E deixam aquela região. Encontrando os irmãos, dando tudo aquilo. Agora eles continuam a segunda viagem missionária. Nós estamos na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Certo? Então eles descem ali até a cidade de Anfípolis. Anfípolis, na região, pregando o evangelho. Depois vão direto para a cidade de Apolônia, também pregando o evangelho. Quando eles chegam à cidade de Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus, que no dia de sábado se reunia para estudar a Bíblia. O que era uma sinagoga, irmão? Sinagoga é uma igrejinha, como nós chamamos aqui. Quando construímos um templo, a gente chama de igreja, né? Erradamente. Drasticamente errado. Constrói um templo de adoração, seja lá quem for, diz que é a Deus e diz que é uma igreja. Não, a igreja somos nós. Então eles chegaram, uma sinagoga. Olha, em cada país que os judeus chegavam, eles faziam uma colônia ali. Eles ficavam com os mesmos costumes deles. Mesmo estando, se chegassem na África, eles faziam a colônia deles. Os judeus. Separados ali. Então, no dia de sábado, eles seguiam a lei de Moisés. No dia de sábado, eles se reuniam nesta sinagoga, ou templo, ou igrejinha, se reuniam ali o dia todo para estudar a lei de Moisés, que é a Bíblia. Paulo chega na cidade de Tessalônica e vai para essa sinagoga onde havia uma congregação de judeus estudando ali a Bíblia. Então Paulo, nesta sinagoga, prova de todas as maneiras que Jesus Cristo que ele prega é o Messias. Está pregando para os judeus ali reunidos. Certo? O que era que os judeus faziam ali? Como eles estavam dedicando o dia todo, eles comparavam com a Bíblia se o que Paulo dizia era verdade. Então Paulo passou 3 sábados disputando ali, provando que Jesus Cristo era o Messias que deveria vir ao mundo, que os judeus ainda não aceitavam. Nem aceitavam em Jerusalém, nem por onde Paulo passava pregando o evangelho, eles ainda não aceitavam e precisavam assimilar aquilo, saber se comprovava pelas escrituras. Sabe o que é que esses judeus de Tessalônica disseram a Paulo, depois que Paulo disse, Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador. Eu provo isso pela Bíblia. Sabe o que eles disseram? Como pode o Messias enviado de Deus ter morrido? Ele não deveria libertar a nação de Israel do poder de Roma, do Império Romano? E que esse Messias deveria viver para sempre? Por que ele morreu? Como pode? O Messias, segundo a Bíblia, vive para sempre, diziam os judeus ali a Paulo. Aí Paulo respondeu que a lei de Moisés, os profetas diziam que
o Messias de Israel deveria sofrer, ser morto para salvar a nação de Israel dos seus pecados e não do poder do Império Romano. Não era a nação, Estado, não, que o Messias tem que libertar, não. Era a nação, povo, as pessoas, os judeus, os israelitas, que ele ia libertar dos seus pecados e não do poder de Roma. E que ele ressuscitaria depois de ter morrido, pagando os pecados. Ele ressuscitaria para viver para sempre. E que depois de ter sido rejeitado pela própria nação de Israel, ele deveria libertar todos que aceitarem ele como Messias, libertar a humanidade inteira, todos aqueles que o aceitarem, não só Israel, não só os judeus, mas todos. Este Messias, quem fez isto, foi Jesus Cristo de Nazaré, como nós estamos pregando, disse o apóstolo Paulo aos judeus ali em Tessalônica. Diante disso, alguns judeus examinaram a lei de Moisés, viram os profetas e, para saber se aquilo era verdade, eles se convenceram que realmente era assim. Se juntaram a Paulo, Silas e Timóteo na pregação do Evangelho. Também uma grande multidão de gregos religiosos se converteram e também muitas mulheres ali naquele momento se converteram. Quando ficou comprovado isso aí, eles se converteram. Só que tiveram judeus desobedientes que, com inveja de Paulo, chamaram os homens perversos junto com os vagabundos que não tinham o que fazer e começaram a cercar a cidade a casa de Jesus. Quem era Jesus? Jesus era um discípulo de Jesus Cristo que estava ali na cidade de Tessalônica e que abrigou Paulo, Silas e Timóteo em sua casa. Estavam hospedados lá. Então eles foram até a casa pensando que Paulo estava lá. Eles cercaram a casa de Jason, o discípulo de Jesus Cristo, irmão de Paulo, pela fé. Eles cercaram a casa, invadiram a casa, só que não encontraram nem Paulo, nem Silas e nem Timóteo. Encontraram Jason e alguns irmãos que estavam ali na casa de Jesus. O que foi que eles pegaram? Esses Jason e os irmãos que formavam a igreja ali, pegaram eles e levaram até as autoridades. E disseram às autoridades: estes homens, Paulo, Silas e Timóteo, têm criado tumultos no mundo inteiro, em todo o Império Romano, no vasto Império Romano que está aí. Onde eles chegam é feita muita confusão e desordem. E chegaram até aqui na nossa cidade de Tessalônica, contra nossos costumes, contra a nossa religião, contra nossos modos de vida, dizendo que está tudo errado, que é este Jesus Cristo aí que está certo, e que tem um rei que não é César. E Jason, nós não encontramos ele, mas Jason, esse que está aqui, que nós prendemos junto com uns seguidores deles também, eles se chamam de igreja, estão aqui presos, nós os prendemos porque eles abrigaram esses homens que vivem perturbando, aí Paulo, Silas, vivem perturbando as cidades todas do Império Romano. Nós prendemos eles. As autoridades da cidade ouviram essas coisas. Só que os juízes interrogaram, dessa vez interrogaram Jason e os irmãos. E viram que não havia nenhuma prova daquilo ali. Não tinha nada daquilo ali. Libertaram ele e mandaram eles ir embora. Acabou-se. Chegando ali àquela cidade, foram para a sinagoga dos judeus. Quando eles libertaram eles reuniram Paulo, Silas e Timóteo, já se reuniram à noite e enviaram eles, tiraram os irmãos de Tessalônica. Paulo, Silas sai de Tessalônica de noite e já vai embora, porque o trabalho já tinha sido feito, os judeus já tinham se convertido e estava tudo bem. Mas havia aqueles rebeldes que estavam tentando pegar Paulo, Silas e Timóteo, então eles saem dali e continuam a segunda viagem missionária. Chegando ali naquela cidade, foram até a cidade de Bereia, famosa Bereia. Chegando ali naquela cidade, fizeram a mesma coisa que fizeram em Tessalônica, pregando ali. Só que os judeus de Bereia foram mais educados, certo? Foram mais ouvidores, escutaram com cuidado, provaram pela Bíblia, olharam na Bíblia, viram que era verdade aquilo que Paulo estava dizendo e com certeza aceitaram. Quase todos dali da cidade de Bereia se converteu. Quando os judeus furiosos lá da cidade de Tessalônica souberam que em Bereia, Paulo, Silas e Timóteo estavam em Bereia, eles estão lá, e que a maioria dos judeus lá tinha se convertido, hoje eles correram para a cidade de Bereia, com alguns vagabundos, alguns perversos junto com eles. Os irmãos podem até perguntar, por que é que o povo de Deus persegue tanto o Evangelho?
É aquilo que eu acabei de dizer aos irmãos. Os judeus receberam a lei de Moisés, que era para ensinar o mundo inteiro sobre Deus. Eles falharam porque eles não conseguem cumprir a lei de Moisés, porque eles colocaram a religião acima de tudo. Eles seguiam os ritos religiosos, mas não seguiam a lei de Moisés. Jesus Cristo condenou o modo como eles estavam conduzindo as coisas. Condenou os fariseus, os saduceus, os escribas, porque eles seguiam a lei de Deus religiosamente. Eles não seguiam com amor, com dedicação, como quem quer realmente aprender de Deus. Eles seguiam normas de homens, tradições de homens, costumes e tradições de religiões passadas. E misturava com a lei de Deus. Por isso foram condenados. A religião foi condenada ali por Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo formou a igreja. A igreja não é religião. A igreja é evangelho puro, é verdade. Você tem que segui-lo antes de seguir a religião. Você tem que seguir o evangelho. Se você segue a religião e não segue o evangelho, você está perdido. Se você segue o evangelho ou participa de alguma denominação, mas está seguindo o evangelho, você está no caminho certo. A denominação evangélica é costume seu de ir lá se reunir com os irmãos, seguir os costumes, está tudo bem. Desde que você siga o evangelho, desde que você siga Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo. Certo? Então está tudo bem. Esses judeus perseguiam Paulo de todo jeito, porque eles tinham inveja porque Paulo estava provando que Jesus Cristo era o Messias. E eles diziam que Jesus Cristo não era o Messias, que o Messias ainda ia vir. O que é que eles faziam? Eles defendiam a religião dele. Eles achavam que estavam defendendo Deus. Eles achavam que estavam defendendo a lei de Moisés. É justamente isso que Paulo, esse Paulo que está sendo perseguido, levando chicotadas, levando tanto sofrimento por causa desses judeus, era justamente Paulo que fazia isso antes de se converter. Ele perseguia, massacrava e até matava os seguidores de Jesus Cristo. Paulo estava sofrendo na pele aquilo que ele fazia antes quando era religioso. Paulo deixou de ser religioso e passou a ser igreja do Senhor. Quando ele passa a ser igreja do Senhor, agora ele é massacrado pelos religiosos da própria lei dele que ele servia. Tá vendo, irmão? A verdade faz com que você se liberte. E observe que Paulo não reclama de Deus agora por estar sofrendo, porque ele sabe em quem ele acreditou. Ele está com a verdade, mesmo sofrendo, apanhando, ele sabe que está com a verdade. Então ele não reclama. Ele sabe que era isso que ele fazia antes. E ia para o inferno. E agora ele está apanhando, mas ele vai para o céu. Ele tem certeza que vai para o céu. Então não se reclama não. No sofrimento não se reclama de Deus não. Só se reclama de Deus quem não tem esperança em Deus. Quem sabe na sua fé firme em Deus, mesmo no sofrimento, está cantando para Deus. Por isso que Paulo cantou na prisão, mesmo depois de ter apanhado. Porque ele sabe que a esperança dele é Deus e que ele vai para o céu. Acabou-se, que isso aqui vai passar, isso aqui vai se acabar. A esperança de Paulo não é este mundo não. Tem gente que faz tudo pela sua vida para não morrer, para não sofrer. Tá entendendo? O que é que acontece aí, irmãos? Eles vão para a cidade de Bereia e ali pregam. Eles descem. Aí o povo de Tessalônica, os judeus, com raiva de Paulo, porque estão defendendo a religião dele. Eu sou dessa religião desde que eu nasci, não deixo ela não, vou morrer nela. Na religião que eu nasci, eu morro. Mentira. Você não nasceu em religião nenhuma. Quando você veio crescendo, 10 anos, não sei, 11 anos, que veio a ter entendimento sobre o que é certo e o que é errado, você já precisa de Jesus Cristo na sua vida para lhe salvar. Até o estado de inocência você está salvo se morrer. Uma criança inocente, você está salvo se morrer. Mas a partir do momento que você teve a consciência do que é certo e do que é errado, você precisa de Jesus, precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Não precisa de religião, não. Você não nasce em religião. Você nasce sem nada, nu e livre neste mundo. É isso que você nasce. A religião que você diz que nasceu foi aquilo que os seus pais colocou na sua cabeça. Certo? Seus pais lhe ensinou a lei, colocou na sua cabeça. Mesmo sendo de uma denominação evangélica, você criou com aquilo sendo colocado na sua cabeça, a denominação. Agora, para ter Jesus Cristo, você tem que ter experiência com Ele. Você tem que aceitá-lo, você aceitá-lo como Salvador da sua vida.
certo? Porque a decisão é pessoal, não é os seus pais que determinam não, que você tem que seguir. Ser crente, como alguns dizem, ser evangélico, não é seu pai que tem que decidir isso para você, não. Você vai ter que decidir. Seu pai lhe ensina no caminho, dentro da denominação. Chegar um momento que você vai saber o certo e o errado, e você vai ter que aceitar Jesus Cristo e decidir segui-lo por livre e espontânea vontade. Não por causa da denominação, não por causa dos seus pais, mas porque você quer, porque você precisa disso. Você precisa para ser salvo. Tem que estar bem claro isso diante de Deus, viu? Então está ali, eles ali, na cidade de Bereia, e desce aquela multidão raivosa contra eles. Quando eles chegam na cidade de Bereia, irmão, aquela multidão, aí gritam que Paulo, Silas e Timóteo são perturbadores, que eles eram contra César, contra Roma, contra os costumes, contra a tradição da religião deles. E a grande multidão se levantou furiosa. Os irmãos de Bereia já tinham se convertido quase todos. Vendo aquela fúria toda, pediram a Silas, Timóteo e Paulo que se afastassem da cidade até aquela confusão toda acalmar, porque eles viram um levantar de Satanás muito grande contra eles. Então, pediram que eles não vão confrontar. A igreja não faz isso. Quem não quiser aceitar o Senhor Jesus Cristo, quem não quiser fazer parte da igreja, a igreja não vai em contra, não persegue, não mata, como fizeram os cristãos durante o decorrer dos séculos, principalmente o sistema católico de ensino, lá no Vaticano. Eles mataram, perseguiram todos aqueles na Idade Média que não quiseram ser católico. Quem não quiser ser católico, quem quiser ser protestante, eles perseguiam, matavam, torturavam, tiravam sangue. Dizia que estava salvando a alma dessas pessoas. A igreja do Senhor nunca fez isso. As religiões fizeram isso. O cristianismo fez isso. Todas as aberrações e atrocidades que o cristianismo cometeu durante o decorrer dos séculos é culpa dos homens e das religiões cristãs. Nunca foi culpa de Deus e nem da sua igreja. A sua igreja aceitou o ensino de Jesus Cristo, amar o seu inimigo, bendizer os que te maltratam e orar pelos que te caluniam. A igreja assimilou isso e nunca ia contra alguém, porque não queria fazer parte da igreja, não queria aceitar Jesus Cristo. Mas as religiões não. Quando pregava o catolicismo, que o outro não queria, prendia, matava, torturava. Por quê? Porque não é de Deus. Nunca foi de Deus. De Deus os amor, compaixão, bondade. Agora estão aí, pousando de bonzinho, né? Falando sempre de Jesus, mas e os crimes que cometeram durante o decorrer dos séculos? Está registrado, viu? A grande mulher com sangue das testemunhas. Está lá em Apocalipse, pode ler. Beberam muito sangue, mataram muita gente. Os cristãos mataram muita gente. Viu? A igreja não, ela foi massacrada pelo Império Romano. E quem chamava ele de cristão era o povo, não era Deus não. Sempre foi igreja. E os cristãos mataram e massacraram a igreja do Senhor. Então, estava ali eles e os discípulos não foram em contra. O que foi que eles pediram? Pediram para que Paulo, Silas e Timóteo se afastassem da cidade. Como Paulo era o principal alvo, Paulo saiu primeiro. Paulo saiu primeiro. Paulo foi até próximo da cidade de Atenas, na Grécia, a famosa Atenas, cidade da Grécia. E os discípulos, Silas e Timóteo, ficaram ali ainda, ensinando e doutrinando dos irmãos. Como Paulo não estava na cidade, aquela ira toda estava se acalmando mais, né? E Paulo e Timóteo e Silas ficaram doutrinando e ensinando aqueles irmãos ali na cidade de Bereia. E Paulo estava lá no caminho, já perto da cidade de Atenas. Porque Paulo era o principal instrumento contra Satanás. A ira de Satanás é mais contra Paulo. Então Paulo não aguentou esperar e entrou logo na cidade de Atenas. Famosa cidade de Atenas. Uma cidade cosmopolita. Uma verdadeira Babilônia. Cheia de imagens de esculturas de deuses falsos, para tudo quanto é lado. Tinha Deus para tudo quanto é lado. Imagens de homens, de gesso, de barro. As pessoas se ajoelhavam diante dessas imagens. Paulo entrou na cidade olhando tudo isso. Né? Uma coisa nova para ele também, né? Que é a primeira vez que ele estava chegando na cidade de Atenas, dos gregos, da Macedônia, de Alexandre o Grande. Então ele vê ali, vê aquela parte ali, ele vê imagem de animais, imagem de homens, chamando de Deus, pedindo, fazendo prece para aquelas imagens de escultura,
pedindo coisas ali, ele ficou horrorizado com aquilo, ele ficou tão perturbado com aquilo que nem esperou Paulo e nem esperou Timóteo e Silas virem de lá. Foi direto para a sinagoga dos judeus ali na cidade de Atenas, como quem diz, vocês não estão vendo isso nesse povo todo ali, vocês nem sequer pregam a lei de Moisés, que imagem de escultura não é Deus. Ele chega ali na sinagoga dos judeus e começa a pregar sobre Jesus Cristo. E diz, Jesus Cristo é o Messias enviado para ver se fazia discípulos ali também. Se os judeus ali se convertiam ao Senhor Jesus Cristo, começavam a atacar aquela cidade para tirar aquela idolatria tremenda, com imagem de escultura de homens, de fulano, de cicrano, fazendo prece, pedindo uma graça, pedindo uma bênção a fulano e a cicrano. Certo? Então ele pregou, só que os judeus ali resistiram, disseram que não, que Jesus não é o Messias não, que o Messias ainda ia vir, que Jesus Cristo era falso. A disputa ficou tão grande que saiu dali da sinagoga e foi parar na principal praça da cidade de Atenas. De lá Paulo gritava aqui sobre Jesus Cristo, a sua morte e ressurreição. A disputa foi tão intensa, irmãos, que os filósofos, estudiosos, epicureus, estoicos de uma grande universidade ali da cidade de Atenas, faz nos lembrar, irmãos, naquele tempo, Platão, Aristóteles, grandes pensadores, grandes homens, que os homens, a humanidade considera como grandes pensadores da vida, grandes mestres que ensinaram muitas coisas, era ali, da cidade de Atenas. Estes homens, irmão, Sócrates, Platão, esses homens não iriam. Eles aceitavam imagem de escultura. Eles aceitavam muitos deuses, muitas filosofias, muitas coisas da vida. São epicureus, estoicos, são estudiosos. Mas eles não aceitariam de forma nenhuma que Deus viesse a este mundo em forma humana, como foi Jesus Cristo, que morresse e ressuscitasse para perdoar os nossos pecados. Isto eles não aceitam. Eles aceitavam muitos deuses, que era tudo fantasia, mentira. Eles aceitavam os deuses, imagem de escultura, Dionísio. Eles aceitavam até o imperador César como Deus. Mas Jesus Cristo, como Deus, que morreu, ressuscitou para pagar pelos meus pecados, para salvar os homens, isto eles não aceitavam. Então esses grandes estudiosos ali na cidade de Atenas estavam reunidos num local chamado Areópago, onde os grandes sábios da época se reuniam para debater sobre todo e qualquer assunto da vida humana, principalmente os assuntos novos que ninguém tinha ouvido falar. Assim que eles ouviram Paulo pregando algo novo, uma nova modalidade de ensino, chamaram Paulo e começaram uma disputa acirrada com ele. Agora estava Paulo entre os grandes intelectuais da época. E assim que escutam Paulo pregar sobre Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, eles disseram: o que quer dizer tudo isso que esse Paulo, falador de lorotas, diz? Nós somos os maiores sábios da atualidade. Não sabemos nada desse assunto que ele fala, que parece ser a respeito de um Deus que nunca ouvimos falar. Me parece uma loucura o que esse Paulo diz, que um Deus chamado Jesus Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Que loucura é essa? Então ficaram intrigados e maravilhados porque esse assunto era super novo para eles, porque esses atenienses da cidade de Atenas, na Grécia, viviam à procura de novidades e coisas interessantes para se falar e debater. Todos os olhos dos grandes estudiosos ali no Areópago estavam firmes agora em Paulo para saber dele. Diz Paulo sobre isso aí, esse assunto novo. Então eles, paralisados ainda com o ensino de Paulo, disseram a Paulo, intrigados ainda, eles disseram a Paulo: poderemos nós saber que novos ensinos são esses que tu tanto fala, Paulo? Porque são coisas totalmente estranhas que tu falas. Um homem que é Deus, que morreu e ressuscitou para perdoar nossos pecados. Não conseguimos entender isso. Queremos saber que tipo de coisa estranha é essa. Então Paulo se dirige até o centro do Areópago, que era parecido mais ou menos com um coliseu romano, que tinha uma plateia de todos os lados, que eram os grandes... Era como se fosse uma universidade com vários universitários cercando Paulo de todos os lados, para ouvir Paulo. Lá na cidade... É como um coliseu lá na cidade de Roma, todo cercado assim, com várias cadeiras de todos os lados e Paulo no meio, no centro, e todos aqueles filósofos,
né? Universitários estavam escutando ali Paulo. Então Paulo se dirige a eles, né? Todos estavam naquela expectativa, todo mundo estava olhando para Paulo. Aí Paulo começa seu discurso e diz: irmãos atenienses, moradores estrangeiros aqui da cidade de Atenas, eu observo que vocês são muito supersticiosos, porque eu estava passando e vi muitos e diversos altares, casas, santuários de adoração, de toda imagem de escultura de pedra, barro, pau, para tudo quanto é tipo de Deus que possa existir. Mas eu também observei e passei de frente de um altar que me chamou muito a atenção porque não tinha imagem nenhuma de escultura nele. E nesse altar estava uma inscrição que dizia: ao Deus desconhecido. Alguma coisa que vocês querem que apareça, mas que até agora não apareceu? Pois é exatamente desse Deus que vocês não conhecem, mas honram fazendo um santuário exclusivo para ele, mesmo sem conhecer ele. É esse Deus que eu, Paulo, quero falar. Eu sei que é esse Deus. Eu sei quem é esse Deus desconhecido que vocês estão honrando. Ele não é mais desconhecido, não. Ele se revelou. Porque esse é o único Deus verdadeiro que fez o mundo inteiro e tudo que existe em cima dessa terra. Ele é Jesus Cristo. E já que também ele fez o céu e a terra, é evidente que ele não pode morar em templo, casa ou santuário feito por mãos de homens que vocês mesmo construíam para dizer que um Deus mora ali. Nem tampouco esse Deus é servido pelos homens dessa forma que vocês fazem, se vir nessas imagens de escultura, pedindo a ela, se ajoelhando diante dela. O Deus verdadeiro não é desse jeito, não. É como se ele necessitasse de alguma coisa de vocês, os homens. Deus não precisa de nada dos homens. O verdadeiro Deus não precisa de nada dos homens. Quem precisa dos homens é essa imagem de escultura que vocês fizeram. Pelo contrário, o Deus verdadeiro foi quem deu a respiração e o fôlego de vida ao homem. Ele deu a vida e todas as coisas aos homens. E de um único homem, ele fez todos os milhões de seres humanos que existem hoje, determinando os tempos e limites que esses seres humanos teriam aqui nessa terra. Ou seja, nós temos idade para nascer e idade para morrer. Foi o Deus verdadeiro que decidiu isso, e não a imagem de escultura. Tudo isso o Deus verdadeiro fez para que os seres humanos se dirigissem unicamente, exclusivamente a Ele, para ver se pelo menos os seres humanos tivessem o desejo e a vontade de procurar por Ele, pelo Deus verdadeiro. Exatamente porque o verdadeiro Deus nunca esteve longe deles. Ele é Deus, Ele está em todo lugar. Ou nunca esteve longe dos homens ou de nós. Porque nesse Deus verdadeiro nós vivemos e nos movemos e existimos. E a prova de que alguns daqui mesmo, que são verdadeiros, seus poetas, disseram em suas poesias aqui, pois todos nós somos também sua criação, fomos criados por Deus. E se nós, irmãos, fomos criados por Deus, como é que vamos dizer que Deus, que fez tudo o que existe, é uma imagem de pedra de barro, no formato da forma humana, ou um pedaço de prata, ou uma imagem humana, ou até mais, um pedaço de pedra esculpido por um profissional, e que se transformou numa imagem de um homem, na imaginação e pensamento desse profissional que fez ela. Dizer que essa imagem é Deus é loucura completa, irmãos. Mas eu, Paulo, digo que tem uma coisa: vocês não precisam se preocupar, porque este Deus único e verdadeiro que vocês dizem que é desconhecido, ele é Jesus Cristo. E ele não leva em conta, irmãos, esse tempo que vocês passaram nessa ignorância, pensando que ele era uma imagem de escultura. Não. Ele é muito misericordioso e anuncia agora a todos vocês que se convertam. E em todos os lugares que se arrependam. E sabe por quê? Porque ele já determinou um dia em que com justiça há de julgar e condenar todas as coisas erradas desta humanidade, por meio e através de um homem que ele determinou, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E disso, dessa condenação que vai chegar para todo mundo, Deus deu muita prova dessa condenação. Sabe qual foi a prova de que é Jesus Cristo que vai fazer essa condenação? Que ele ressuscitou esse Jesus Cristo dos mortos. Parou o discurso de Paulo. Neste momento, irmãos, um grande silêncio ficou ali no Areópago, porque tudo aquilo que aquelas pessoas tinham aprendido sobre a vida, sobre os deuses, sobre tudo, estava tudo errado diante do discurso de Paulo. E eles falaram também da ressurreição dos mortos. Para eles foi um impacto, era muita coisa para absorver.
Então dividiram-se em dois grupos. Um grupo zombava e ria de Paulo, porque não aceitava. Se aquilo fosse verdade, eles estavam perdidos, eles diziam. Então eles preferiram zombar, dizer que Paulo era mentiroso, que tudo aquilo era mentira. Mas o outro grupo, mais pensador, acharam o discurso de Paulo super interessante, mas que não conseguia assimilar tudo aquilo naquele momento. Era muita cultura que eles tinham. Os gregos eram muito filosóficos. Então aquilo dali, acabando com tudo, no mesmo tempo, eles não aguentavam. O que foi que eles disseram? Olha, Paulo, nós precisamos escutar você outros dias sobre estes assuntos para assimilar melhor isso, porque é muita coisa. Então Paulo sai ali do Areópago e eles ficam ali discutindo sobre aquilo, uma grande discussão. Mas teve uma pessoa que não teve mais dúvida. Quem foi? O Areopagita, chamado Dionísio. O que é o Areopagita? É o chefe daquele local ali, dos estudiosos. Dionísio, ele se converteu na hora. Ele viu que aquilo era verdade mesmo. Não só ele, mas muitos gregos se converteram, muitas mulheres se converteram. Uma mulher também chamada Damares, não sei porque a Bíblia menciona ela, por algum motivo, mas o nome dela era Damares, ela se converteu ali também. E todos foram com Paulo aprendendo sobre os ensinos da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 a 34, nós encontramos todos esses ensinamentos da igreja do Senhor. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém? Que Deus nos ajude, irmãos. Que não façamos como os grandes estudiosos, que quando se deparam com a verdade, por saber que tudo que eles aprenderam, tudo que eles viram, tudo que ensinaram a ele naquele momento estava caindo, estava tudo errado, em vez de aceitar aquela verdade, eles não são humildes o suficiente para aceitar a verdade, eles começam a zombar e dizer que é mentira. Não façam isso. Se a verdade bateu à sua porta, se tudo que você aprendeu até hoje, você viu que era mentira, seja humilde. Porque como Paulo disse, Deus não levou em conta esse tempo todo que você passou na mentira, não. Você pensava que era verdade, mas agora você está vendo que era mentira. Agora você está vendo que é Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo que levam você à salvação. Que tudo aquilo que a sua religião ensinou era mentira. Certo? Se você descobriu agora, não zombe não, não diga que é mentira não. Mas aceite. Em nome de Jesus Cristo, aceite e siga agora os ensinos de Jesus Cristo, os ensinos que Paulo está mostrando para a gente. Que Ele aplique isso em nossos corações. Que nós possamos viver com Deus e com Jesus Cristo. E que religiões e denominações fiquem em segundo plano, mas primeiro seja Jesus Cristo e seu ensino. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.